Olá, a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Para mim é um prazer poder estar contigo mais uma vez, onde nós vamos meditar na palavra de Deus, uma palavra que vai ser bênção para você e para toda a sua família. Hoje eu trago um tema aqui importante, que é a família protegida por Deus. Eu vou repetir. A família protegida por Deus. A sua família, ela está protegida por Deus, né? Como que nós podemos saber se a nossa família está protegida por Deus? Que tema, hein? Que tema maravilhoso. Vamos lá. Só que antes de eu começar, eu preciso te perguntar. Vamos lá? Você já é inscrito no canal? Você já se inscreveu? É importante para mim, né, que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, né? E se você gostou, se for bênção para você e para sua família, dá um like aí, curte esse tema maravilhoso que nós vamos trabalhar hoje, amém? Vamos lá. O tema é o seguinte: a família protegida por Deus, né? Eu quero usar um texto base que é bem conhecido por todos, Salmo 91, versículo 1, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa maravilhosa essa promessa. O Salmo 91. Quem não conhece o Salmo 91, quem nunca viu, né, na casa de alguém, ou até na sua própria casa, um panfleto, né, um quadrinho com as inscrições do Salmo 91, né? O Salmo 91 é um salmo maravilhoso, é um salmo extraordinário, é um salmo cheio de promessas de Deus. E ele é o salmo, né, que ele traz promessas de proteção, promessas de segurança para você e para a sua família. Olha lá, nós estamos vivendo, né, em uma busca constante por segurança. Eu não sei aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade acontece isso, e eu acredito que é um fenômeno nacional. Pessoas buscando segurança em condomínios fechados, né? Pessoas procurando segurança, investindo em cerca elétrica, câmera, sistemas de segurança para sua família. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo onde as famílias estão com medo, né? As pessoas estão com medo, a criminalidade aumentou demais, a violência aumentou demais. Para vocês terem uma ideia, pode até fazer uma pesquisa aí para você ver, o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo. Saiu uma pesquisa recentemente, o Brasil está entre um dos países mais perigosos do mundo. E a gente tem essa sensação de insegurança, né? Se você é pai, se você é mãe, você compartilha comigo dessa sensação. A gente fica com medo dos nossos filhos, né? Quem são os amigos que eles estão andando? Com quem eles saem? Ó, uma preocupação importante. Qual escola eles vão estudar? Será que eles vão estudar numa boa escola? Será que eles vão ter bons amigos, né? Então essa é uma preocupação. Nós nos preocupamos com segurança. Agora, presta atenção nessa frase que eu vou te dizer. Nunca investimos tanto em segurança. Nunca se investiu tanto em segurança e nunca tivemos uma sociedade tão temerosa. A sociedade nunca foi tão temerosa como tem sido nos últimos dias. Mas presta atenção no que a Bíblia diz.
A Bíblia diz no Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não construir a casa, os trabalhadores, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não proteger a cidade, nada adianta colocar nela sentinelas. O que esse salmo está dizendo? Que se o Senhor Deus Todo-Poderoso não guardar a tua casa, de nada adianta você contratar sentinelas. Se Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra, Ele não proteger a tua família, de nada vai adiantar todos os seus cuidados. O que isso nos ensina? Que segurança sem Deus é ilusão de controle. Segurança sem Deus é uma ilusão. É uma ilusão. Agora, se você me perguntar, eu devo tomar todos os meus cuidados? É claro que você deve. Você deve ter uma casa com muros, você deve ter uma casa com portas, você deve ter uma casa com fechaduras. Mas se a tua casa não tiver Deus, de que adianta? O segredo desse salmo, o Salmo 91, presta atenção no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra de Deus, ele descansará. Presta atenção que o segredo desse salmo está para aqueles que habitam. O Salmo 91, ele não é um salmo para todos, mas ele é um salmo para aqueles que habitam. O que é habitar? Habitar é fazer parte da família. Habitar é ter intimidade. Habitar é ter livre acesso. Se você habita na casa de Deus, você faz parte da família de Deus. Você tem intimidade com Deus. E você tem livre acesso a Deus. O Salmo 91 é um salmo muito poderoso, mas ele não é um salmo para todos. Ele não é um salmo para qualquer um. Ele é um salmo para aqueles que habitam. A pergunta que eu te faço: você habita? Você faz parte da família de Deus? Eu sou casado já, né, há 22 anos, eu tenho 22 anos de casado, e eu me lembro que há 22 anos atrás, quando eu decidi me casar, eu ainda não conhecia a palavra de Deus, né? Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o amor de Deus, eu não conhecia o plano de Deus de salvação para a minha vida, eu não conhecia os mandamentos, aquilo que Deus queria que eu fizesse. Só que eu tinha um conhecimento, eu tinha um entendimento. Eu entendia que eu só ia ter uma família abençoada se ela estivesse debaixo da proteção de Deus. Vou repetir. Eu não entendia nada de Deus, mas eu entendia uma coisa: eu só iria ter uma família abençoada se ela estivesse debaixo da proteção de Deus. Então aí eu conversei com a minha esposa, Carla, falei, bom, nós casamos, né? Agora nós precisamos procurar uma igreja para nós congregarmos e buscar a Deus, né? Visitamos uma igreja, visitamos outra e nós encontramos Deus, nós tivemos uma comunhão com Deus dentro da igreja Assembleia de Deus. E ali nós nos batizamos, ali nós começamos a estudar, né, a palavra de Deus, a entender o que Deus queria, né, que nós fizéssemos, qual era o comportamento que Deus queria que nós tomássemos, quais as decisões Deus queria que nós seguíssemos. E assim foi. Passou-se muitos anos, nós tivemos a nossa primeira filha, tivemos a nossa segunda filha. Foi aí que eu vi fortemente a mão de Deus. Nesses anos eu tive muitos milagres, mas quando eu tive a minha segunda filha, foi que eu vi as mãos de Deus na minha vida. A minha esposa engravidou da minha segunda filha, a Eloá, e estava tudo certo, tudo bonito. Chegou o dia de levar ela para o hospital, vamos ter
o bebê, né? Chegando no hospital, na hora do parto, o parto foi complicado, né? Demorou muito o parto. E o que aconteceu? Duas coisas aconteceram nesse dia. Primeiro, a Eloá, ela nasceu desacordada. Na verdade, ela nasceu quase morta, ela teve que ser ressuscitada. E a minha esposa teve uma hemorragia, né? Uma hemorragia que os médicos não conseguiam achar. Então, a partir do momento que a Eloá nasceu, eu fui para a sala de espera e ninguém me falava nada, mas no meu coração eu sentia que alguma coisa de errado estava acontecendo. Por isso que é bom nós estarmos em intimidade com Deus, porque Deus, ele toca no nosso coração. Só que quando eu estava naquela sala de espera, o medo, comecei a ficar um pouco ansioso, comecei a ficar um pouco com medo, eu senti no meu coração o Salmo 91, e eu comecei a orar o Salmo 91. Eu comecei a orar, falei: Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Eu falei: eu não temerei o espanto noturno, eu não temerei setas que voem de dia, e nem mortandade que assola ao meio-dia. Eu falei: Senhor, 1000 podem cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas não seremos atingidos. E aquilo começou a trazer paz para o meu coração. Resumindo, foi uma luta. A minha filha nasceu com problemas, né? Ela teve que ser ressuscitada nas mãos dos médicos, ela passou um tempo na UTI. A minha esposa Carla ficou 5 dias na UTI. Só que em todo esse processo, eu via toda a minha família desesperada, preocupada, né? E eu sentia dentro de mim uma paz de um Deus que estava cuidando da minha família. Hoje, a minha filha Eloá está com 7 anos, a minha esposa está bem, graças a Deus. Mas o que eu presenciei? Eu presenciei nessa época que, se não fosse Deus, hoje eu seria um homem viúvo e pai de uma criança que tinha morrido no dia do nascimento, não é? Deus ali, ele me deu um grande livramento. É claro que tem muitos pais que perdem os seus filhos. É claro, é verdade. Tem muitos maridos que perdem as suas esposas, muitas esposas que perdem os seus maridos, mesmo estando firmes com Deus. Para cada um, Deus tem um propósito. Mas eu estou te contando um testemunho de um livramento que eu tive por causa de uma decisão que eu tomei. A decisão de criar a minha família debaixo das mãos do Senhor. A pergunta que eu te faço é o seguinte: a sua família, ela está debaixo das mãos do Senhor? Como que eu posso saber se a minha família está em comunhão com Deus, aquele que habita, não é? Jesus, ele vai dizer assim, nós temos alguns ensinos dentro da palavra de Deus que vai mostrar como ter a nossa família coberta pelas mãos do Senhor. E é isso que eu quero compartilhar com você. Vamos lá? O que a Bíblia diz? O que eu preciso fazer para ter a minha família debaixo das mãos do Senhor, protegidos pelo Senhor, protegidos pelo Salmo de número 91, pelas promessas do Salmo 91. A primeira coisa, Jesus vai nos dar uma dica. Ele diz assim, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesus vai dizer assim: aquele que for batizado, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então a primeira coisa que eu vejo é nós temos que crer em Jesus. A pergunta que eu te faço: você crê em Jesus? Você reconhece Jesus como Salvador da tua vida, da tua alma, guardador da tua família? Então o primeiro passo, crer. Crer. Paulo, ele vai dizer assim, 1
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. Irmãos, honrem os seus líderes na obra do Senhor. Honrem os seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente para lhes dar as orientações bíblicas. Primeiro, você tem que crer. Segundo, você tem que ter um líder. Você tem que ter alguém que te ensine a Bíblia. Você tem que ter alguém que te oriente os caminhos do Senhor, um pastor, um orientador. Porque tem muita gente que fala, não, eu creio em Jesus, mas ele não conhece a Bíblia. Ele não sabe onde está Gênesis, ele não sabe onde está Levítico, ele não sabe onde está Josué, ele não sabe onde está os livros dos reis, ele não sabe onde está os profetas, ele não sabe os ensinos. Como que nós podemos ser um cristão se nós não conhecemos a palavra? Jesus, ele vai nos deixar uma advertência sobre isso. Ele fala que o nosso erro é pelo fato de não conhecermos as Escrituras. Muitas das vezes, por não conhecermos a Bíblia, nós erramos. Então Paulo fala, irmãos, honrem os seus líderes, os seus pastores, aquele que te ensina, aquele que te orienta. Amém? Então, primeiro, crer. Segundo, liderança, você precisa de ter um líder. Terceiro, crer. Aprender a palavra através de um líder, do ensinador. Terceiro, praticar a palavra. Aonde está isso? Jesus falou isso em Mateus capítulo 7, versículo 21. Ele vai dizer assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Então, o que nós aprendemos aqui? Vamos lá. Nós aprendemos que o segredo de uma família guardada por Deus não é o que ela diz. Porque tem muita gente que diz, não, eu creio em Jesus, eu amo Jesus, só que não obedece Jesus. Olha, então Jesus fala assim, o segredo não é aquele que fala, o segredo é aquele que faz. É aquele que faz a vontade. Aonde está a vontade de Deus? Aqui. Ela foi revelada para nós através da Bíblia, né? Então vamos lá. Você tem que crer, você tem que ter um pastor, um líder que te ensina, que te oriente, que te aconselha. Terceiro, você tem que praticar aquilo que você aprendeu. Aqui está o erro de muitos cristãos. Aqui está onde muitos cristãos erram e sofrem prejuízos, porque eles não praticam aquilo que eles aprenderam. Eles não praticam aquilo que está escrito na palavra de Deus. E isso é um erro terrível. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não é quem fala Senhor, mas é aquele que vive como servo. Não é aquele que declara Senhor, eu te amo, mas é aquele que vive aquilo que Deus ensinou. Quarto, então primeiro, você tem que crer. Segundo, você tem que aprender com um líder, com um pastor, com aquele que vai te ensinar. Terceiro, você tem que praticar. E quarto, você tem que viver em unidade. Unidade com o quê? Unidade com a igreja, com o corpo de Jesus Cristo. Quem disse isso? O apóstolo Paulo, né? Essa foi uma orientação do apóstolo Paulo, que temos que viver em comunidade, né? A igreja não é o templo, a igreja é as pessoas vivendo em harmonia, em comunidade, juntos, adorando a Deus e aprendendo com o seu pastor a palavra do Senhor. Paulo ensinou isso, olha o que ele diz em Efésios capítulo 4,
versículo 2 e versículo 3. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor, fazendo tudo possível para se manterem unidos. Unidade. Não existe igreja com uma pessoa só. Não existe igreja com uma família só. Existe igreja com pessoas reunidas. Pessoas reunidas juntos para adorar a Deus, para ofertar a Deus e para aprender a palavra através de um líder, através de um pastor. Então a palavra diz para manter-se unidos no Espírito, ligados, unidos e ligados no vínculo da paz. Desunião enfraquece. A desunião enfraquece, mas a união é poderosa em Cristo Jesus. Jesus, ele diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Então, não basta crer, porque a maioria crê. A maioria crê. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que ela não crê em Deus. Difícil. Mas poucos sentam na igreja para aprender. A maioria crê. Poucos sentam diante do seu pastor para aprender a palavra. Poucos pegam a Bíblia em sua casa para meditar nela diariamente. Então não basta crer, você tem que aprender. Não basta tão somente aprender, você tem que praticar. Não basta tão somente praticar, você tem que viver em unidade, em comunhão com os irmãos. Amém? Presta atenção. Presta atenção. Como ter a minha família protegida? Eu te dei todos os segredos aí. Agora presta atenção nessa frase. Muros protegem casas. Muros protegem casas. Alarme protegem bens. Mas somente Deus protege o seu destino. Somente Deus protege o seu destino. Amém? Busque a Deus, busque a Deus, busque uma igreja para você congregar, um pastor para te orientar. Seja fiel ao Senhor, tenha a sua família coberta pelas maravilhosas promessas do Senhor. Você me permite eu fazer uma oração por você? Eu gostaria muito de orar por você, invocando sobre a sua vida a direção, a iluminação e a graça do Espírito Santo. Vamos lá? Querido Deus, é no nome de Jesus Cristo que, nesse momento, Pai, eu oro por esse homem, por essa mulher, por esse casal, por essa família, Pai, que o Senhor trouxe até aqui a esse vídeo, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo Teu amor, que o Senhor venha abençoar essa família de uma maneira poderosa, Pai, ajudando-as a crer em Teu nome, ajudando-as, meu Deus querido, a aprender, ajudando-as a praticar e ajudando-as a viver em comunhão com a igreja, Pai. Deus abençoe, eu repreendo todo o mal pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Eu peço as suas bênçãos, eu invoco as suas bênçãos sobre essa família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo com uma palavra de Deus para você e para toda a sua família. Até a próxima.